Eu tenho que continuar. Tenho que continuar porque o Paysandu realmente perdeu um dos seus grandes destaques da temporada 2024. O atacante venezuelano Esli Garcia deixa o papão, não renova e acertou o contrato de 2 anos com o Goiás. Mas essa saída do atacante, qual impacto trará no elenco do Bicolor para a temporada 2025? E como foi esse processo de renovação? Será que o clube errou em algo? Meu nome é César Marink, sou criador do canal Bastidores e convido a todos que não conhecem o meu trabalho a conhecerem através desse vídeo e de vídeos antigos. Gostando? Se inscreva no canal, deixe seu like, acione as notificações e comentem. Podem comentar à vontade, concordando ou discordando de mim, sempre dando a opinião de vocês. É bem bacana, assim o YouTube vai entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo e vai compartilhar o nosso conteúdo para as demais pessoas. A proposta do canal é analisar o futebol paraense, como no vídeo de hoje vamos analisar essa saída do Esli do time do Paysandu. Vamos lá. Para começar, o Esli Garcia foi um dos grandes destaques do Paysandu na temporada 2024, mesmo não sendo titular da equipe. Ele não era titular na época do Hélio dos Anjos e não era titular na época do Márcio Fernandes. Mesmo assim, ele foi artilheiro do Paysandu na Série B e o jogador mais decisivo e com participações diretas em gol mais assistência do Papão na série B. Então, foi um jogador extremamente importante. Eu coloco ele no pilar ofensivo, João Vieira, que também deixou o Paysandu no pilar do meio campo, e o Matheus Nogueira, esse que renovou com o Papão no gol. Os três pilares da equipe do Paysandu, de maneira técnica falando, da temporada 2024. Então você renova com o goleiro, aí você já perde o João Vieira, que foi uma baixa importante, que viveu nesses 3 anos, viveu a sua melhor temporada nessa temporada 2024, e você perde o Esli Garcia. Do Esli Garcia é bom a gente pontuar algumas coisas. Primeiro, o jogador profissional, ele cumpriu o seu contrato, acabou o contrato, ele acertou uma proposta que ele considerou melhor para a vida dele. É normal. Como não é normal também, a torcida do Paysandu, alguns ficarem chateados, começarem a ficar meio bronqueado com ele, falar não vai render nada lá no Goiás, tomara que não renda. Isso aí são reações, sentimentos normais. Mas o futebol é profissional. Então ele cumpriu o seu contrato e acertou com a equipe do Goiás. Só que nesse processo de renovação, entra sim, na minha opinião, e você deixa a sua opinião aí aqui nos comentários, o erro da direção do Paysandu. Principalmente o erro da direção passada do presidente Maurício Edgar, que o atual presidente do Paysandu, Roger Guilherme, também fazia parte, evidentemente. O jogador, no primeiro semestre, tinha um contrato para assinar. Um contrato pronto, o jogador aceitaria esse contrato, o empresário aceitaria esse contrato, só que esse contrato não foi dado para o jogador realmente efetivar a sua renovação, a sua assinatura. Muitos diziam na época que foi a questão do Hélio dos Anjos, não querendo ainda renovar com o jogador, que se foi isso, entra um outro erro do clube, porque o jogador, ele pertence ao clube, não pertence ao técnico. Então o técnico não poderia interferir nisso. Se interferiu, não deveria ter interferido nessa decisão, porque tinha que chegar para o Hélio e falar, olha, daqui a pouco eu não sei se você vai ficar no clube, e o jogador vai ficar. O jogador está destacando, a gente confia nele e vamos renovar. E não aconteceu outra. O técnico Hélio dos Anjos saiu da equipe do Paysandu. Só que àquela altura do primeiro semestre, o Esli já estava se destacando aqui e a gente já via qualidade no jogador. O Paysandu erra em não ter renovado porque àquela altura o Brasil não sabia. A gente sabia, mas o Brasil não sabia. Foram esperar para renovar com ele quando ele já estava se destacando na Série B. Aí fica muito difícil. Aí os valores são outros, os pedidos são outros, as propostas são outras. Há realmente uma procura mais intensa para um jogador. Então é tudo mais complicado. Então o Paysandu erra sim em não ter renovado. E para mim é uma perda grande. Como eu falei, é profissional, vai seguir a carreira e o Paysandu vai seguir a vida dele. O Paysandu também não vai acabar por isso. Nada a ver uma coisa com a outra. Mas há sim uma perda técnica grande e significativa para mim. Alguns fatores que levaram para mim o Esli Garcia a não renovar com a equipe do Paysandu. Primeiro, a não ter uma minutagem de jogo e não ter uma garantia em 2025 de ter uma minutagem de jogo. Porque aquele discurso do Hélio dos Anjos, a torcida gosta do Esli porque ele é baixinho, porque ele é branquinho, porque ele é estrangeiro, porque ele é bonitinho, porque ele é fofinho, essas coisas todas, acaba se refletindo em outras palavras também no Márcio Fernandes, que com outras palavras não colocava o Esli Garcia como titular, porque considerava, precisa aprimorar a parte tática, precisa disso, de lances isolados, tal. Então, não havia uma garantia para o jogador, se colocando também na pele do jogador, que ele ia ter uma minutagem com o Márcio Fernandes.
É lógico que tudo é brigado em relação ao elenco, é bom ter uma disputa, mas o Wesley Garcia ele foi preterido muitas vezes por jogadores muito abaixo dele, muito abaixo. Você vê, por exemplo, o Gabriel Santos, que ficou pouquíssimo tempo no Paysandu, quando ele chegou, ele tomou o lugar do Wesley Garcia, por exemplo. Ele foi a primeira opção. E não dá para entender por quê. Então o Wesley Garcia, mesmo sendo o jogador mais determinante no Paysandu, ele acaba ficando para trás. Então é compreensível também, e eu acho que o jogador considerou isso. Se ficar, a carreira é muito curta, eu me destaquei, vou aproveitar uma proposta, porque não há garantia aqui no Paysandu com o Márcio Fernandes, então eu tenho uma minutagem maior que eu tive em 2025. E realmente não há. E, como eu disse, não é porque tinha outro jogador que estava acima dele. Aí eu compreenderia. Não, o Wesley Garcia estava acima dos outros jogadores. Mesmo assim, ele não atuou. Eu acho que isso também balançou muito para o lado dele não ter renovado com a equipe do Paysandu. Então, o Wesley Garcia, ele acaba saindo do Paysandu. Para mim, um erro da gestão do Paysandu não ter renovado nele na altura certa, porque é um jogador que jovem, um jogador promissor, um jogador que pode ter uma qualidade ainda maior. É como eu digo aqui, eu disse o ano todinho, eu não sei se o Wesley Garcia vai jogar Série A, vai jogar Libertadores, vai para a Europa, vai para a seleção venezuelana, eu não sei nada disso. Mas não interessa. O que interessa é o momento, e o momento sim era propício para uma renovação contratual. O momento sim era propício para ele ser titular da equipe do Paysandu. Acabou não sendo, acontecendo nenhuma das duas coisas, e ele sai da equipe do Paysandu. Qual que é o problema disso? Entra uma outra questão a respeito do planejamento de futebol do Paysandu, que para mim está me deixando um pouco preocupado. As contratações estão saindo aos poucos, minha preocupação não é o tanto de contratação, o tempo de demora, mas sim quando anuncia um jogador, muitos desses, ou alguns desses, eu não tenho gostado. Não tenho gostado muito da ação do mercado do Paysandu. Para ser bem justo, eu gostei de contratação mesmo do Cavalieri. Esse sim, eu creio que fez um razoável para bom campeonato chileno, tem experiência em competições sul-americanas, disputou a própria Sul-Americana em 2024. É um jogador que nem tanto em 2024, mas em outras temporadas recentes, foi muito bem no futebol chileno, joga nas duas pontas, ele é realmente extremo, é veloz, bom no drible. Então é um jogador que eu considero que vai ser um bom reforço. E o Giovani. Giovani não é um jogador muito rápido na criação, mas é um jogador que tem uma boa visão de jogo, tem uma boa finalização. Ele não é rápido, mas ele se movimenta pelo campo. Médio ofensivo esquerdo, médio ofensivo direito, central, tem um bom passe. Então é um jogador que também gostei dessa contratação. E do PK na lateral esquerda, pela lateral esquerda do país do ser um deserto, foi uma boa contratação, mas de rendimento ainda razoável. No mais, não. No mais, me preocupa essas ações de mercado, então eu colocaria 2 jogadores realmente que eu gostei da contratação, dos 6 anunciados, mais o PK, uma contratação que eu coloco um patamar mediano. Ou seja, o Paysandu ele precisa se movimentar mais no mercado e precisa contratar com qualidade. Então, ao meu ver, você perde o João Vieira e contrata o Vargas, você tem um declínio técnico. O João Vieira é mais jogador que o Vargas. Pelo que eles vêm jogando na última temporada, o Vargas vem jogando na última temporada, tanto no exterior quanto também que esteve aqui no futebol brasileiro. Nem tanto no Fortaleza, que praticamente ele não teve chance lá no Fortaleza, mas em outros clubes também não foi titular aqui no Brasil. Há uma queda técnica saindo do João Vieira para entrar o Vargas, como há uma queda técnica grande, na minha opinião, saindo o Wesley para a entrada do Marcelinho ou o Del Valle. Eu não entendi a contratação do Paraguai. O Del Valle estava no General Cabacheiro do Paraguai, um clube mediano para pequeno do Paraguai, sem grande destaque, inclusive, nesse clube. Enfim, é uma contratação que também, a princípio, eu não entendi. Quando eu digo não entendi, é que não dá respaldo na contratação, na análise. Por que contratou o jogador? Você olhando o desempenho dele, por mais que considere que ele estava na primeira divisão do país dele, e foi titular da equipe dele, do General Cabacheiro, não me agradou, porque por causa do rendimento dele e nas últimas temporadas também. 2021, quando ele atuou num clube maior, o Libertad praticamente não teve chance. Então eu fiz a análise completa de todos os contratados aqui no canal. Então me preocupa sim, e essas trocas, por assim dizer, de sair um jogador que se destacou no Paysandu de 2024 para repor, por enquanto, nesse momento, com um jogador inferior, é preocupante. E eu ainda fico meio cabreiro com essa ação de mercado do Paysandu. Como eu disse, tinha algumas contratações que eu gostei, mas algumas eu ainda não entendi e eu acho que está um declínio técnico.
É isso, amigos. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Um abraço, se inscreva no canal e até o próximo.